Olá, boa noite, gente. Estamos aqui no programa Hora da Ave Maria. Eu sou o Igor, né? Vocês já devem conhecer. Eu faço parte aqui da PASCOM, da Catedral São José. Estamos novamente aqui no programa Hora da Ave Maria. E eu estava pensando do que eu poderia falar, né, nesse programa, para poder, acrescentar mais para vocês ouvintes, para viver a fé em Cristo. Na sexta-feira passada, eu e Osnei acabamos falando de São Sebastião, né? Um santo muito bem venerado na Igreja Católica e que possui também uma história muito bonita, uma história que pode ser exemplos na nossa vida. E eu estava me perguntando o que eu poderia falar hoje com vocês, ouvintes, saindo um pouco daquela dinâmica, né? E também para poder também a gente, como eu posso dizer, a gente poder estar mais próximos um do outro. Porque esses dias eu tava falando, né, com os Ney, até um pouco a dinâmica do programa já tá ficando um pouquinho diferente, e vocês, queridos irmãos e irmãs, estão participando, e isso deixa a gente bastante feliz, e a gente agradece essa participação de vocês. Então eu estava me perguntando o que eu poderia falar hoje, e como a gente ainda está em janeiro, poderia falar um pouco do tempo comum. O tempo comum é também um tempo muito importante para a nossa fé, é um tempo de amadurecimento. Ou seja, o tempo comum ele vai anteceder o advento, Natal e também Quaresma, Páscoa, tá? Então, o tempo comum a gente acaba sendo um tempo para caminharmos com Cristo. Vocês devem estar também falando, nossa, esse radialista fala bastante de caminhar com Cristo, seguir os caminhos de Cristo, mas é realmente isso. É um tempo de amadurecer. Até segue um pouco coerente com a cor litúrgica que é bastante usada dentro desse tempo. Claro que dentro do tempo comum a gente vive solenidades, martírios de santos que são lembrados na liturgia, mas praticamente a cor litúrgica que a gente vê é a cor litúrgica verde, que significa próprio isso, é que ainda vamos nos amadurecer em Cristo. Durante o tempo comum a gente não vê grandes festas, assim dizendo, como o Natal, como a Páscoa, né? Como Pentecostes, mas a gente vê os convites que Jesus nos faz. Seguindo assim, devemos sempre, e até vamos reforçar aqui, participar dessa alegria em Cristo. E você deve estar nos perguntando como participar dessa alegria em Cristo e como nos amadurecer a fé nele. Praticamente o tempo comum é viver domingo a domingo, o dia do Senhor ao dia do Senhor. Então, praticamente isso, queridos irmãos e irmãs, é viver a santidade em Cristo. Às vezes pode ser até um pouco maçante, né? Porque a gente pode até pensar, nossa, não muda, né? É só Cristo chamando os apóstolos, é Cristo ensinando as multidões. Mas é isso, cada ensinamento, cada convite que Jesus Cristo nos faz. Vejam bem, como eu falei, cada convite que Jesus Cristo nos faz, a gente vê principalmente nesses domingos. Nesses domingos praticamente são vistos os convites aos apóstolos, os ensinamentos
também as curas, os sinais de Cristo, para que possamos amadurecer. De novo eu trago a palavra amadurecer, né, na fé. Cristo, ele vive e reina, né, para sempre, mas a gente também somos humanos e pecadores e sempre precisamos dessa renovação dos ciclos. E esse ano também a gente vive o ano litúrgico B. Para quem não sabe, o ano litúrgico B, a gente praticamente vê em toda a liturgia, né? Segundo São Marcos, se eu não me engano, cada ano litúrgico a gente segue mais fortemente a liturgia de algum evangelista. Daí você deve estar se perguntando, nossa, mas não são 4 evangelistas? Sim, são 4, mas um é especial, né? Especial, digamos assim, porque ele não vai se encaixar meio coerente aos outros, digamos assim. Talvez eu não sei muito bem se é assim que poderia falar, né? No caso, algum teólogo poderia esclarecer melhor em algum outro momento. Mas então temos o ano A, B e C, e também temos um evangelista que está por cima, digamos assim, né? Então, este ano de 2024 é o ano B. Então fica assim a divisão. O ano A, a base, né, da liturgia é Mateus. O ano B é o ano que a gente está vivendo atualmente, que é São Marcos. E o ano C, que é segundo os evangelhos de São Lucas. E vocês, como eu falei, né, vocês se perguntarão, são 4, mas onde está João? João, ele é lido de um método particular, né, digamos assim. Em ocasiões extraordinárias, ocasiões especiais, geralmente em festas litúrgicas e solenidades. Então a igreja já pensa, né, uma maneira de também nos enriquecer dentro do ano litúrgico. Então, se eu não me engano, o ano passado vamos seguir cronologicamente, né, foi o ano A, São Mateus, e esse ano será lido praticamente São Marcos. Então, queridos irmãos e irmãs, é interessante a gente parar e ter essa sensibilidade de ver as coisas como às vezes temos pensamentos que a igreja ela é um pouco monótona, mas ela, na verdade, ela é bastante viva. Porque são cada coisas que são pensadas para o nosso crescimento espiritual, mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de ver isso. Por isso, esse programa de hoje, para pelo menos... É claro que eu estou fazendo uma versão muito resumida, principalmente dessas questões de liturgia, do tempo comum, das mudanças do ano A, B e C, mas pelo menos para que vocês sintam a curiosidade de procurar saber mais sobre isso. É muito bonito a gente pesquisar também essas coisas que envolvem a nossa fé. Então, basicamente, a gente vê essa mudança de ciclos. É bonito a gente prestar atenção nela, tá? Porque é muito importante para o crescimento da nossa fé e da nossa espiritualidade em Cristo. E, se eu não me engano, acho que eu já falei para vocês, né? Mas é bom reforçar que com isso também temos a mudança do calendário litúrgico, que é totalmente diferente da mudança do calendário civil. O ano litúrgico que a gente vive atualmente começou lá no primeiro domingo do Advento, enquanto o ano civil que a gente está vivendo começou lá no dia 1º de janeiro. São pequenas coisas que
às vezes pode não fazer sentido primeiramente, mas faz muito sentido quando a gente vive bem a espiritualidade. Porque muda o calendário litúrgico no Advento, então, e não no, primeiro domingo de janeiro, no caso esse ano cairia no dia 7. Porque faz muito mais sentido o começo de uma preparação para a vinda de Cristo no primeiro domingo. É como se fosse um novo ciclo, olha só, um novo ciclo que se iniciou. E também um novo ciclo também do tempo comum que se iniciou, um tempo de nós nos amadurecermos, para chegar lá na frente, na quarta-feira de cinzas, e começar a nos preparar para viver bem a quaresma, para chegarmos bem ao domingo de Páscoa. Vejam só como é uma coisa bem pensada por nosso amadurecimento. Então, queridos irmãos e irmãs, se vocês ficarem curiosos sobre esse assunto, vale a pena, muito a pena perguntar ao padre, né, que atende a comunidade de vocês. Pode perguntar, às vezes ser um pouquinho enxerido é bacana. E o padre com certeza ficará feliz em responder as suas perguntas litúrgicas, né, porque realmente mostra que você está interessado a viver melhor essa passagem tão bonita da nossa igreja. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu não sei se eu expliquei muito bem, porque tive que enxugar muito, porque sexta passada eu acabei me empolgando um pouco, então o tempo não colaborou. E outra coisa também que eu quero avisar é sobre os horários de missa. Então é importante que a gente não falte a missa, né? E perder o ritmo, né, desse amadurecimento. Então, se eu não me engano, na São Pedro as missas agora estão em outro horário, então vou reforçar, né? A missa na Capela São Pedro aqui, né, perto da Ponte Velha, é às 5h30 no dia do sábado. E após na Santo Antônio às 19 horas. Na Catedral São José, na Matriz, temos missa às 7h30 da manhã, às 19 horas. Na Capela Santa Maria, às 9 horas. E na Santo Expedito, às 9h30. E além de mais, ao total o Coxim tem 16 missas para vocês poderem participar. Além do mais, que na Catedral, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, temos as missas feriais. E na quinta-feira, de uma maneira bem especial, a bênção e a adoração do Santíssimo Sacramento. Lembrando que você sempre pesquisar na rede social da sua paróquia, né? Eu falo isso porque não é só a Catedral São José que as ondas de rádio alcançam, né? São Francisco, a Perpétuo Socorro, às vezes até a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Rio Verde, e também deve chegar, acho que a Vale deve chegar até Pedro Gomes, em alguns lugares aí. Então é bom sempre procurar a sua secretaria paroquial para saber dessas informações, e não só das missas, mas também sobre batismo, catequese, matrimônio e confissões, e assim vai indo. Então não tenham vergonha de procurar a sua secretaria paroquial. Gente, eu desejo boa noite a todos e fiquem todos com Deus. E até o próximo programa.